Olá, saudações calorosas e valorosas a todos vós que nos acompanhais, a todos vós que seguis esta rubrica Filosofia e Vida com o Padre Romão Kisongo Jamba. Depois da sessão onde falamos exatamente da diferença entre ética e moral, vamos apresentar esta outra sessão onde vamos falar das correntes da ética, porque existem muitas correntes. Vamos apenas nos ater às correntes essenciais, também por racionalização do tempo. Para Kant, a ética diz respeito à normalização dos atos humanos, segundo princípios últimos e raciocínios. Podemos, desta feita, dividir as correntes da ética normativa em duas grandes linhas. Mesmo dizer, temos a ética normativa como a mãe, a base da ética. Desta ética normativa encontramos duas linhas. Encontramos a ética teleológica, telos, que significa fim, e a ética deontológica, deon, que significa dever. A ética teleológica é a ética de Aristóteles, que tem visto um fim preciso. Aliás, se ler a ética em Nicômaco, logo as primeiras palavras desta obra, o autor diz, Aristóteles diz: tudo o que o homem faz, todas as ações humanas têm em vista um fim, uma finalidade. Então estamos diante da ética teleológica. Depois temos a ética deontológica. Embora a palavra deontologia, encontre o seu respaldo nas obras de Jeremy Bentham, depois vamos encontrar em John Stuart Mill, que desenvolveram a ética utilitarista, ainda assim, os primeiros assentos, as primeiras bases da ética deontológica encontramos lá exatamente na obra Crítica da Razão Prática de Immanuel Kant. E ali, com os seus imperativos categóricos, onde encontramos exatamente a semente lançada. A primeira, que é a ética teleológica, apresenta o determinismo, ou determina o que é correto de acordo com uma finalidade. Por exemplo, eu faço isto, mas qual que é fim? Vou fazer o bem, para ganhar o quê? Vou respeitar as normas, mas que benefício me dá isto? Portanto, é a ética dos fins, e que nas obras de Immanuel Kant dá para ler exatamente, que podia chamar, e chamou mesmo, uma interpretação um bocadinho nossa, chamou a ética teleológica de uma ética interesseira, não verdadeira ética, mas uma ética do interesse. Esta ética teleológica está mais preocupada com o fim a atingir e não com os objetivos específicos em si, de uma ciência. Portanto, depois temos a ética deontológica. Aliás, essa ética teleológica, as duas correntes mais conhecidas da ética teleológica são a ética consequencialista, esta baseia-se nas consequências da ação. Muitos autores hoje em dia dizem que a ética consequencialista não seria a verdadeira ética e não pode fazer parte das correntes éticas. São discussões, são sim discussões acesas ainda nos nossos dias, e faz todo sentido, porque se tivermos que ler a obra O Príncipe de Maquiavel, julgamos nós que tem suas raízes nesta ética consequencialista. O fim justifica os meios, não importa se eu te mato, desde que atinja os fins preconizados por mim, a minha ação de ter te matado, a minha ação de te ver morto, vale a pena e deve ser plausível. É isso que nós encontramos na obra O Príncipe de Maquiavel, Parecer bom quando não somos bons, Ele diz mesmo, o príncipe não deve ser respeitado, tem de ser temido, enfim. Não importa o que tivemos que fazer, bem ou mal, o importante é que tenhamos atingido os fins preconizados por nós. E certamente, de modo particular, concordo
ok? Com estes autores, grandes estudiosos que retiram a ética consequencialista do cômputo ou do conjunto da ética propriamente dita. Tanto dentro da ética teleológica encontramos a ética consequencialista, encontramos a ética das virtudes, baseada no caráter moral ou virtuoso do indivíduo, a ética de Aristóteles, no caso. Portanto, depois temos a ética deontológica. Esta procura determinar o que é correto, não segundo uma finalidade como faz a ética teleológica, mas segundo regras e normas para a ação, a ética do dever ou a ética kantiana. O mesmo é dizer, temos o tronco geral que é a ética normativa. Da ética normativa encontramos duas correntes, a ética teleológica e a ética deontológica. Na ética teleológica encontramos dois ramos, que é a ética consequencialista e a ética das virtudes, ao passo que na ética deontológica encontramos apenas um ramo, que é a ética do dever. Aliás, Immanuel Kant diz mesmo, age de tal sorte que a tua ação seja vista como lei universal tanto para ti como para o mundo inteiro. Significa para Kant não importa o que tenhas de ter no fim da tua ação, não importa, o ser humano normal não pode precisar de fiscal, ok? Como a polícia não está ali para fiscalizar esta e aquela área, eu faço e desfaço, não. O verdadeiro fiscal do ser humano é a consciência. Para Kant, o ser humano não pode cumprir leis externas, por coações externas. Não, eu devo cumprir a lei pelos benefícios que ela me causa, não cumprir a lei pela lei, porque isso me torna escravo. Para Kant, mesmo quando estiver sozinho, eu sou obrigado, tenho o dever, obrigação não, tenho o dever de fazer o bem, tenho o dever de cumprir uma norma, não para ser visto, nem sequer para ser tutelado por pessoas externas. Por isso Kant chama muita atenção para a questão da autonomia. O ser humano normal é aquele que tem autonomia. E nós, muitas vezes, no nosso setor de serviço, aliás, o termo bajulador vem a propósito disso, né? Queremos exatamente mostrar aquilo que não somos, ok? Quando o chefe está presente, queremos mostrar que trabalhamos mais que os outros, tocamos até onde não fomos indicados, enfim. Mas na sua ausência apunhalamos os chefes, falamos mal dele, não cumprimos as coisas segundo o nosso dever. E mesmo quando cumprimos sempre contra, ok, a personalidade do chefe para o prejudicar, enfim. Significa que ainda, segundo a ética deontológica, ainda estamos muito distante. Ainda não temos a consciência do dever. E aqui lança um desafio, uma reflexão, ok? Muito discutida e discutível. Por isso a filosofia é isto, é abrir campos para a discussão. Da palavra deontológica, vem a palavra deontologia, dehon e logia. Dehon, dever, logia, tratado, estudo sobre o dever. Portanto, é correto, é lógico, é filosófico dizer ética e deontologia profissional, como muitas vezes aparece em certos horários de instituições acadêmicas, ética e deontologia profissional. Na minha maneira de julgar e de pensar, vejo que é incoerência de expressão. Porque a palavra deontologia vem da ética deontológica, dehon, dever, a ética do dever. A deontologia é um tipo de ética. De tanto dizer mais, ética e deontologia profissional parece tautologismo, ou tautologia, se quisermos. Portanto, é algo por se discutir, mas nunca usei a palavra ética e deontologia profissional, sobretudo porque se tivermos que adentrar na ética kantiana, na ética do dever, quem tem um dever é porque tem um dever para com alguma coisa, uma ação, uma pessoa, uma norma. E se tem este dever é porque é chamado a agir. Portanto, deontologia profissional para mim também parece tautologia. Portanto, nas próximas aulas viremos com essa abordagem. Muito obrigado, fique bem, até as próximas aulas.